Seja bem-vindo aí ao canal Projetista 360. Eu me chamo André Ribas. Vamos lá hoje falar sobre escopo, entre aspas, dinâmico. Quando fala de escopo é sempre um tema assim bastante polêmico, né? Quando a gente coloca a relação de quem demanda um projeto e de quem vai desenvolver, fazer esse projeto acontecer, né? Então, assim, esse tema é sempre, eu disse polêmico, por quê? Porque quem vai fazer o projeto e quem vai desenvolver o projeto espera que haja as definições do que se espera, do que quais as características e como vai ser o projeto. Mas quem demanda o projeto, por mais que tenha essas características e por mais que tenha essas informações, embora isso também seja difícil, não está isento de, no desenvolvimento do projeto, mudar de ideia ou encontrar melhores opções. E aí, por isso, então, é claro que se está sendo desenvolvido, né, e é vista uma oportunidade, uma coisa melhor, é claro que vai ser implementada, né? Isso é óbvio. Só que daí, então, o escopo que até então estava definido, né, precisa ser revisado, né? Mas essa revisão nem sempre ela também acontece assim de um jeito tão sistematizado, né? A ponto de gerar todo o fluxo de informação, né, que quem está fazendo o projeto espera que tenha. E aí gera então um ponto aí de divergência, um ponto às vezes até de atrito, né, nessa relação escopo e desenvolvimento, escopo e projeto. Então, assim, eu entendo que na realidade existe um, um movimento, né, um fenômeno ali que é um escopo dinâmico. Então, assim, e o escopo dinâmico, na realidade, ele é inevitável. Não tem como dizer que um projeto ele vai ter seu escopo imutável. Isso é uma suposição que talvez muitos queriam que fosse, mas na prática não é. Ainda mais quando a gente fala de projetos que se voltam a algo que venha gerar retorno, gerar venda, gerar algo comercial. Né? Por quê? Porque quando se elabora um escopo, né? Então, assim, por exemplo, poxa, iniciamos lá o escopo. E o nosso produto ele vai ter as características X, Y e Z. Beleza, legal. Só que passado um tempo, né, 2 meses e às vezes até a equipe patinou um pouquinho ali em alguma questão, é identificado o ponto não só X, Y, Z, mas o ponto F. E aí nesse momento então, é claro que identificando que o ponto F, por exemplo, num produto, num projeto, ele vai gerar uma margem de lucro melhor, né? Vai gerar uma novidade maior do produto no mercado. Né? Esse item F ele vai fazer diferença? É claro que ele precisa ser colocado. Só que no momento em que esse item F entra, o projeto ele está no estágio, ele está no andamento, numa fase. E aí então precisa ser adaptado, precisa ser movimentado, né, as coisas para que essa característica, esse ponto F, ele aconteça. Né? E como se não bastasse, rola-se mais uns 3 meses e tudo. Né? Aí tem mais o ponto K. Nossa, esse ponto K é o ponto que vai fazer com que o produto se destaque no mercado. Não há cabimento não colocar ele, né, nesse projeto e nesse produto. Então veja só, então o escopo que iniciou numa visão, né, que até, digamos assim, era o máximo de todos, era o que todos poderiam oferecer no início do projeto, né, no decorrer entrou o ponto F, o ponto K, que precisam fazer parte. Né? Por quê? Porque não adiantaria nada, por exemplo, né, se nós lançássemos lá, né, o produto somente com essas características aqui, porque talvez ele fosse só ser tempo e dinheiro perdido. E a gente sabe que ninguém quer isso, né? Daí, poxa, não, mas já tinha o ponto F, né? O ponto F era bacana e tudo, mas se tiver então o ponto K, aí vai dar diferença. Então, ou seja, muitas vezes o escopo ele está sujeito. Então, assim, o escopo ele é dinâmico. A realidade é que o escopo ele é dinâmico. O que podemos fazer então para lidar com essa dinâmica do escopo? Tá? Então, nós já percebemos que o escopo é dinâmico, ele vai ser dinâmico.
Então, assim, o que nós podemos fazer para lidar com isso, né? Com essa dinâmica que tem o esboço. Nós até já falamos aqui no canal em relação à questão do MVP, né? Então, assim, o MVP ele ajuda muito nisso, né? Por quê? Porque nós já conseguimos trazer todo aquele benefício do MVP, você pode verificar lá para ter esse entendimento também. Nós já podemos trazer como uma parte interessante para isso, né? Então, essa questão de como lidar com a dinâmica é utilizar os testes, os protótipos menores, reduzidos, né, para poder então alimentar, né, a satisfação do projeto, né? Então, seria um ponto de como lidar com isso, né? A outra é, assim, que eu diria que é inicial, que antes de tudo, é verificar e enxergar que o projeto ele acontece assim. Em- e falando-se de enxergar, então, quem vai conduzir um projeto precisa então ter o olhar, né? Desenhar aqui um olhinho, precisa ter o olhar de como a pessoa que está demandando o projeto tem. Então, ou seja, uma mudança de olhar em relação à demanda. Ou seja, aquela velha frase, né? Ah, se fosse eu pedindo um projeto, solicitando um projeto para a equipe, ou contratando, eu iria admitir que o meu produto fosse lançado, mobilizando dinheiro, recurso, tempo e pessoas, sem aqueles pontos que seriam tão significativos. Então, essa mudança de olhar, aí, ela é realmente ponto mais inicial, né? O olhar sobre o produto, sobre o projeto. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes o que acontece com essa questão de mudança de escopo, e muda esse item, aquela característica, aquela exigência, aquele ponto ou outro, né? Acontece que muitas vezes o projeto ele acaba sendo massacrado, né? Então, poxa, mas nós já imaginávamos que estaria pronto, nós já tínhamos feito isso e aquilo. Então, uma outra ferramenta, né, para poder aproveitar essa dinâmica do escopo, né, é de fato a ferramenta do aprendizado. Aprender. E aí, falando de aprendizado, a gente entra em questão de projeto, aquela questão de lições aprendidas, questão de informação, de comunicação, de repositório de informação e tudo. Mas a questão do aprendizado é uma coisa que ela precisa gerar esse movimento de interesse em implementar a dinâmica do escopo. Por quê? Porque por mais que o projeto correu, o escopo foi atendido parcialmente já num dado momento e depois tem uma mudança, né, o projeto ele não ficou na estaca zero. Porque às vezes o sentimento que vem é esse, né? O projeto correu um tempo, né? Seguiu ali aquelas características iniciais, né? XYZ, mas depois chegou a característica F, e o que muitas vezes também acontece, né? Quando chega uma característica nova, pode ser que essa característica nova, por exemplo, destruiu essa aqui, ó. A característica F, quando chegou, né, tirou a característica Y. Né? E quando chegou, a característica K destruiu a Z. E aí, depois, então, no final, o que eu tenho? Um projeto com a característica X, F e K. Mas isso é muito bom, se for ver. Primeiro, porque foi possível já implementar, melhorar e tornar o resultado final do projeto algo mais interessante. E outra, o que foi desenvolvido, o que foi feito nas etapas Y e na etapa Z, gerou o que então nós estávamos falando, que é o aprender, o aprendizado. E esse aprendizado, uma vez que ele seja absorvido, que ele seja, digamos, bem armazenado, né, no que for possível, num repositório comum ou no que não for, até mesmo nas pessoas, vai gerar, então, uma força, vai gerar uma possibilidade, né, para novos projetos. Então, esse aprendizado aqui ele vai
trazer recursos, ferramentas para outros projetos. Tanto no aprendizado tecnicamente falando, né, de alguma característica que para desenvolver essa característica precisou aprender-se algo ou então aprimorar um conhecimento técnico, tanto no aprendizado do mercado, aprendizado do produto. Então, ou seja, quando fala-se de escopo dinâmico, nós temos ferramentas para que essa dinâmica ela aconteça bem, mas também temos ferramentas para aproveitar essa dinâmica. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, na realidade, é do aproveitamento. Aproveitar essa dinâmica do escopo. Porque a realidade é que vai ser inevitável. Então, é por isso que nós precisamos ter esse olhar, né, dessa dinâmica que ela acontece. Por quê? Porque se eu tenho um produto que começou com uma característica e eu posso torná-lo melhor, é claro que nós vamos fazer, né? E aí, então, nós podemos aproveitar melhor isso, né, por meio também do aprendizado. Esse aprendizado, ele gera essas ferramentas, esse recurso para futuros projetos aí. Tá? Então, voltando ao nosso tema inicial, que é o escopo dinâmico, né, ele acontece, raros casos em que o escopo ele começa e nós chegamos ao final de um projeto, de um produto na medida do escopo. Eu, particularmente, agora, 2021, a gente está quase 20 anos aí de estrada, de chão, tendo contato com inúmeros projetos de vários segmentos. Eu, particularmente, nunca vi um escopo terminar, ter um projeto terminar com um escopo fiel, ao escopo inicial. Sempre teve alteração. Mas assim como é possível ter uma alteração em que ela gere um benefício para o projeto e para quem demanda, às vezes uma alteração de escopo, se ela não for bem conduzida, pode gerar bastante prejuízo. Então, qual que é a dinâmica, qual que é a forma de a gente enxergar essa dinâmica? Na condução. Vamos colocar aqui, na condução. Na condução, porque nós podemos conduzir por um caminho aqui ou por outro caminho ali. Então, a condução dessa mudança de escopo. Então, seria o que vem antes. Então, legal. Fizemos o escopo, começou a andar, mas vamos mudar. Essa mudança nem sempre ela é formalizada, ela acontece ali no dia a dia. Tá? Mas vamos conduzir, então vamos assim, olhar diferente, entender que o escopo é dinâmico, nós vamos conduzir essa alteração de escopo da melhor forma, com aprendizado, com alinhamento de forças, para então realmente tornar melhor aí o produto, a entrega final. Então por isso que eu digo que o olhar sobre o escopo dinâmico faz toda a diferença. Porque quando a gente já começa um projeto sabendo que o escopo ele pode ser alterado, e que se ele for alterado, isso é um bom sinal, sinal de que a entrega pode ser melhor, nós olhamos e conduzimos essa alteração de escopo de um jeito que aproveitemos o máximo dessa alteração. Pelo aprendizado, pelos recursos já adquiridos, pelos contatos, pela rede de contatos, enfim. Então, o que entraria? A condução dessa alteração de escopo. A forma que se conduz é o que vai dar a diferença entre um aproveitamento ou não desse escopo dinâmico. Mas a realidade é que o escopo dinâmico sempre vai existir. O escopo ele sempre vai ter alteração, o escopo ele sempre vai ter novidade, ele vai ter itens para colocar, para retirar. Tá? Então isso sempre vai acontecer. Agora o que cabe a quem demanda alteração ou para quem implementa as alterações é ter esse olhar, conduzir de um jeito que o aproveitamento seja o máximo dentro dessa alteração. Tá bem? Nos vemos aí no próximo tema.